Oi, eu sou a Harumi e hoje eu vou começar a série de lugares misteriosos no mundo. Já deixa o like e se inscreve aqui no canal para me ajudar. E vamos lá. Hoje começando por um lugar muito famoso e bem conhecido e, além de tudo, muito misterioso, o Triângulo das Bermudas. Bom, o Triângulo das Bermudas está localizado no Atlântico Norte e ele é formado pelos extremos das ilhas de Porto Rico, Ilha de Bermudas e Miami, na Flórida. E ele conta com uma área no oceano de mais de 1 milhão de metros quadrados. E como a gente bem sabe, ele é famoso pelo seu histórico de desaparecimento de aviões e navios sem conclusão até hoje. Certamente o caso de desaparecimento de aeronave no Triângulo das Bermudas mais conhecido foi o do voo 19. O voo 19 ele aconteceu em 1945, contou com 5 aeronaves dos Estados Unidos e 14 tripulantes que foram em direção ao Triângulo das Bermudas em missão de treino, e entre esses 14 tinha apenas um comandante. De acordo com as transcrições da comunicação do piloto com a base, as 2 bússolas do comandante pararam de funcionar sem motivo aparente e o comandante também estava sem relógio no momento. Isso, atrapalhou tudo. Não tinha coisa pior para acontecer. Isso porque os pilotos na época tinham que ficar de olho em 3 coisas enquanto eles estavam voando. Na direção que eles estavam seguindo, que já deu errado porque ele já não tinha as 2 bússolas que eles usavam. Segundo, ele também não tinha o relógio, que é muito importante para o piloto estar de olho também em quanto tempo ele está seguindo na direção que ele estava, né? E o terceiro, ele também tinha que estar olhando a velocidade em que ele estava pilotando o avião. Então, de 3 coisas, ele já não tinha 2. E por cima ainda, o pior de tudo é que no Triângulo das Bermudas não tem nenhum ponto de referência no oceano. Ou seja, entrou lá sem saber para onde você está indo, sem saber o tempo, sem saber nada, é pedir para ficar perdido. Só que mais pra frente a gente vai discutir teorias que podem explicar que isso não foi culpa do comandante. Enfim, esse grupo de treino ali acabou ficando perdido e desapareceu, ninguém mais teve notícia deles. Como se tratou de um desaparecimento misterioso, eles não conseguiram ter nenhuma notícia sobre esse grupo, formularam toda uma estratégia de buscas pelo local onde o avião provavelmente poderia ter caído, e aí então enviaram outro avião com mais 13 pessoas. E adivinhe, o que aconteceu com esse avião que saiu para buscar? Com 13 pessoas, né? Desapareceu também. E isso foi só em 1945. Antes mesmo dessa data já existiam várias outras histórias de navios que naufragaram naquela região. Enfim, várias coisas. Mas a partir daí que começaram mais burburinhos sobre o mistério desse local. E mais recentemente, em 2021, um navio saiu de Bahamas e era esperado que eles desembarcassem todos na Flórida. Porém, eles ficaram lá na Flórida esperando, e o navio nunca apareceu. Então, autoridades da Flórida fizeram várias buscas pela região para tentar entender o que aconteceu, para onde eles tinham ido. Mas, depois de 84 horas, eles não encontraram nada, então as buscas foram canceladas. E nas contagens mais recentes, então, contam que mais de 50 navios e 20 aeronaves já sumiram nessa região. Bom, agora que eu já falei de algumas histórias que aconteceram lá, vamos falar sobre algumas teorias. Vamos começar falando de algumas teorias mais populares, umas coisas não comprovadas cientificamente. Bom, a primeira teoria, ela é a que faz os físicos chorarem. Por quê? Porque é a que diz que existem buracos negros no Triângulo das Bermudas. Isso tecnicamente é uma coisa impossível, já que nada escapa do buraco negro, então a própria Terra já entraria em colapso, né? Porém, as pessoas que acreditam nisso, elas explicam que isso seria uma justificativa do porquê que a tripulação, pessoas, navios e aviões somem sem deixar rastro nenhum e ninguém consegue encontrar. Só que existe uma falha nessa teoria porque alguns destroços de navios já foram encontrados por mergulhadores. Então, eles não somem completamente, talvez a correnteza leve algumas partes dele para o fundo do oceano. Então, né? Mas é uma teoria. Outra teoria é de que aquele local de Triângulo das Bermudas teria sido a entrada de Atlântida, o continente perdido. Acontece que as pessoas acreditam que Atlântida era um local extremamente evoluído tecnologicamente e eles possuíam cristais tão poderosos tecnologicamente que foram ativos na época, e assim que Atlântida ficou submersa, os cristais estão ativos ainda e até hoje continuam interferindo nas tecnologias e navios e qualquer coisa que passe lá por perto. Então, a culpa seria de Atlântida. Outra teoria é a de monstros marinhos, que poderiam viver lá, como o Kraken. E a outra teoria mais maneira que é a de OVNIs. Para essa eu preciso me preparar. E o que essa teoria dos OVNIs diz?
que essa região do Triângulo das Bermudas foi o local que os alienígenas escolheram para ter como base. E aí o que acontece? Os desavisados que passam por lá, seja eles navios, aviões, são abduzidos, levados para outra dimensão ou para as naves aí dos OVNIs para servir como estudo. E essas assim são as principais teorias não científicas, mas aí a gente entra para as teorias científicas. Porque a ciência fica olhando e fala, olha, tem muita coisa mística por aqui, vamos falar um pouquinho mais sério? Então a primeira teoria científica é de que nada passa de erro humano. Como assim erro humano? Erro de cálculo, erro de decisões ou até falha da tecnologia. Então pode ter acontecido isso e os aviões e navios se perderam, naufragaram e etc. Outra teoria científica que também pode fazer sentido é a meteorológica, já que nessa região pode ser que aconteça vários tufões, furacões e tempestades, o que pode gerar uma catástrofe ali para aviões e navios que passam naquela região. Existe a teoria da neblina eletrônica, que junta a neblina que dificulta a visibilidade, seja de aviões ou navios, com a interferência que a região causa em tecnologias e instrumentos magnéticos, interferindo então em GPS, bússola, qualquer coisa que a pessoa possa usar para se orientar. E no caso da bússola, é dito que essa região faz com que o ponteiro aponte, por exemplo, para o norte verdadeiro da Terra e não para o norte magnético. Então é por isso que a pessoa fica perdida. Nesse caso da bússola, foi relatado por escrito, obviamente, que Cristóvão Colombo também se perdeu nessa região em 1492. A quarta teoria científica é a que diz que nessa região existem buracos azuis, que nada mais são do que grutas bem profundas no oceano, que poderiam causar correntes marítimas fortíssimas a ponto de afundar navios. Mas essa teoria eu não boto também muita fé, porque como que isso afetaria os aviões? E é pensando nisso que eles formularam uma teoria chamada de explosão de metano. Essa teoria de explosões de metano se somam à teoria dos buracos azuis, porque essa teoria ela acredita que existem grutas profundas no oceano, que nelas existem muita concentração de gás metano. Com isso, somado com as águas tropicais, que são mais quentes, com a atividade de navios, gerariam explosões que seriam capazes de destruir navios como se fossem feitos de papel. Isso afetaria até as aeronaves, porque geraria uma turbulência no ar. Então explodiria, destruiria navio e gera uma turbulência atmosférica afetando os aviões que estão por ali voando. Então isso aí seria uma possível explicação. Bom, mas até hoje nada disso passa de teoria também, porque são só estudos e não tem como provar nada até agora. Porém, eu também prefiro ficar ali olhando o pessoal que acredita em OVNI, porque vai que, não se sabe. Bom, e hoje o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aí o like para ajudar o canal, se inscreve e compartilha o vídeo para me ajudar. Valeu!